como a situação agora envolvendo Alcaraz, que nós vamos falar no vídeo de agora. Pessoal, é o seguinte, contextualizando. Alcaraz, na época, foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, porque no dia 30 de janeiro, ele fez uma partida com a camisa do Flamengo contra o Sampaio Corrêa, ficou 89 minutos em campo, inclusive marcou um gol. No dia seguinte, o Flamengo anunciou a saída desse jogador por empréstimo para o Everton, mas com empréstimo que pode se tornar uma obrigação de compra se ele bater uma determinada meta. Nós apuramos toda a situação, todos os detalhes da negociação entre Flamengo e Everton na ocasião. Vamos lá. O empréstimo foi o seguinte: meta para bater e se tornar obrigação de compra, 6 jogos como titular. O valor da obrigação de compra é de 15 milhões de libras, de maneira fixa, mais 3 milhões de libras em bônus através de outras metas, caso ele seja comprado. Ou seja, a operação pode render ao Flamengo 18 milhões de libras, quase 130 milhões de reais na cotação atual. Forma de pagamento, em parcelas durante 3 anos. O Flamengo receberia esse valor aí durante 3 anos. Acabaria de receber em 2027, tá? No último semestre de 2027. Até o momento, o Alcaraz tem 7 jogos com a camisa do Everton, 1 gol e 1 assistência. Só que 3 jogos como titular, ou seja, ele precisa fazer mais 3 jogos como titular para bater a meta e o Everton ser obrigado a comprá-lo. Mas a temporada lá na Inglaterra, na Europa, está chegando ao fim. E o tempo é extremamente curto para ele bater a meta com a camisa do Everton. E vários torcedores estão me questionando. E aí, se ele não bater a meta, o que acontece? Ele retorna? Venei, se ele se machucar jogando essas partidas, o que acontece? Se ele se machucar, o Everton tem a opção de devolver o Alcaraz ao Flamengo. Porém, está em contrato o seguinte: se ele, o Everton, devolver o Alcaraz ao Flamengo por uma lesão, o Everton é obrigado a pagar o salário do jogador durante o período todo de recuperação. Só para de pagar novamente o salário quando ele entrar em campo novamente. Mas o tempo é curto, já expliquei isso para vocês. Se ele não bater a meta, o que vai acontecer? Eu vou falar o que eu apurei. O Flamengo tem a informação de que o Everton tem o desejo, mesmo que ele não bata essas metas, de exercer a opção de compra. Porque esse valor que eu mencionei para vocês de 15 milhões de libras fixo, mais 3 milhões de libras em bônus, totalizando 18 milhões de libras, é uma opção de compra. É uma opção, tá ali uma cláusula. Esse valor aqui, o Everton tem a opção de gastar, de investir para comprar o Alcaraz. Mas caso ele bata essas metas, aí o Everton é obrigado, entende? Mas se ele não bater, o Flamengo tem a informação que o Everton vai exercer a opção de compra. Vene, mas se o Everton em cima da hora mudar de ideia e não quiser exercer a opção de compra, o Flamengo tem a informação que outros clubes da Inglaterra, inclusive, querem comprar o Alcaraz e aceitam pagar esse determinado valor aí. O Alcaraz é muito bem quisto na Premier League. É um bom jogador. Mas, Vene, por que ele dá certo na Premier League, então, e no Flamengo não dá certo? Fiz a mesma pergunta ao José Boto na entrevista que fizemos com ele na segunda-feira e ele explicou. Primeiro ele argumentou: o Flamengo hoje é melhor do que 70% dos clubes da Premier League. Você concorde ou não, é a visão do José Boto, atual diretor do Flamengo. Segundo, ele explicou que é questão de estilo de jogo. Inclusive, durante a entrevista, ele até mencionou, deu o exemplo do Julián Álvares, jogador que era do Manchester City, não estava sendo aproveitado pelo Pep Guardiola, que para muitos é o melhor treinador do futebol, foi para o Atlético de Madrid e no Atlético de Madrid está comendo a bola. Por quê? Na visão de todos envolvidos na situação, é estilo de jogo, tal como a visão do José Boto em relação ao Alcaraz. O estilo de jogo do Alcaraz não se encaixa no estilo de jogo que o Felipe Luiz propõe atualmente no Flamengo. É uma visão deles. Vocês podem debater, mas os caras entendem de futebol. Inclusive, se tem uma coisa que o José Boto mostrou durante a 1h15 de conversa aqui no canal Vene Casagrande, é que ele entende de futebol. Você pode debater, concordar, discordar, mas que ele entende de futebol, ele entende. Tá notório isso, né? Ele fala sobre futebol com uma propriedade absurda, como eu jamais tinha visto um dirigente falando
nesse tempo todo que eu faço cobertura de Flamengo desde 2017. Conhecimento sobre futebol, não estou falando conhecimento de bastidor, de como gerenciar elenco, conhecimento de futebol. E talvez por isso ele esteja dando tanto certo com o Felipe Luiz, porque é outro cara que, além de ter um bom conhecimento, é fissurado, assiste a jogo pra caramba, inclusive da Premier League. Então, no fim das contas, o Alcaraz não vai retornar ao Flamengo. Pelo menos essa é a informação que o Flamengo tem atualmente. E aí eu vejo muitos torcedores lamentando. Porque o Alcaraz seria importante. Gente, na boa, o treinador é o Felipe Luiz e o diretor José Butto. Se os dois entendem que nesse momento o Alcaraz não iria agregar, taticamente falando, não estou falando como pessoa, como ser humano, nem como um jogador individual, que dentro de campo ele poderia fazer um gol de falta, poderia fazer uma jogada aqui, outra acolá, dar uma assistência, mas para o estilo de jogo tático, na visão do Felipe Luiz, o Alcaraz não se encaixa. E eu acho que é o melhor, pelo menos o Flamengo, se não recuperar o valor integral investido para comprá-lo, recupera uma parte. Mas, Vini, na ocasião da contratação, você disse que foi um baita negócio. Sim, eu disse. O Flamengo fez uma baita contratação na ocasião. Mas, infelizmente, dentro de campo, ele não correspondeu às expectativas. Então, nesse momento, é melhor você negociá-lo e recuperar quase o valor integral a deixar o jogador aqui, perdendo o valor de mercado, ficando desmotivado, porque ele estava ficando desmotivado. Isso o próprio Felipe Luiz mencionou numa reunião que ele teve com o atleta. E é isso. No fim das contas, para mim, vai ser melhor para todo mundo. Flamengo, Alcaraz e o Everton, caso de fato compre o jogador. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui!